Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver aí o vídeo, mas eu quero que vocês tenham um dia lindo, um dia abençoado. Hoje é terça-feira e terça-feira é dia de devocional, é isso mesmo. Na quinta-feira, eu não postei aqui, tô até com saudade, já faz uma semana aí, porque quinta-feira foi feriado e eu ia fazer uma coisa diferente. Nós tivemos um encontro muito bacana com o pessoal do meu PG, nós tivemos aí um dia maravilhoso, né, em comunhão, e depois à noite nós tivemos o nosso PG, né, que Deus assim derramou algo sobrenatural sobre nós. E aí eu tive a ideia de gravar a palavra, né, inclusive foi uma mensagem lindíssima aí de Atos 2, né, do pastor William, com a pastora Rosângela. E aí eu filmei tudo para poder postar aqui, né, na quinta-feira, que ia ser aí uma substituição da palavra do devocional, mas ia ser uma palavra do nosso PG, que foi ministrado aí pelo pastor William. Mas, na hora que eu fui editar o vídeo, eu perdi o vídeo. Daí eu chorei, eu falei, eu não acredito. Então assim, né, acontece, são coisas aí que acontecem. Aí eu falei, Deus, tudo bem, então vai ficar restrito aí pra gente que viveu, né, algo sobrenatural, que Deus derramou ali, uma unção de adoração, e nós podemos adorar ali por muito tempo, uma palavra maravilhosa. Tivemos um momento de comunhão, né, com o pessoal do PG. Então você que não sabe o que é PG, que são pequenos grupos, né, mas se você quer participar de um PG, que é estar em comunhão com as pessoas, que é se alimentar tanto de comunhão pra gente ter relacionamento com as pessoas, mas também se alimentar de uma palavra de Deus, que é direcionada para nós. Então, nesses pequenos grupos, que é feito nas casas, a gente consegue ter ali um tempo mais de intimidade mesmo com as pessoas, né? De interagir com pessoas que pensam como nós, que vai nos acrescentar também, tanto na vida pessoal, né? De relacionamento, mas também de vida com Deus, vida espiritual, um ajudando o outro, sabe? Então, assim, tem sido momentos, assim, maravilhosos. E aí, na quinta-feira, eu ia postar uma palavra maravilhosa, mas não consegui por conta disso, porque eu perdi o vídeo ali na edição, mas amém, né? Estamos aqui nós novamente, terça-feira, e vai ter palavra de devocional, sim. E sabe uma coisa que eu tenho reparado também? Eu tenho uma sequência, né, que eu faço ali o devocional todos os dias, um capítulo por dia. E sempre tem caído de terça e quinta praticamente a mesma palavra, tá ficando em sintonia, algo que Deus tá direcionando para nós. Então, como eu percebi isso, eu falei, Deus, ok, então é isso que o Senhor quer realmente passar, né? Porque eu tenho buscado do Senhor aquilo que Ele quer passar para nós, né? E aí caiu aqui o devocional hoje em 2 Timóteo 3, e eu já falei de 2 Timóteo 3 já nos devocionais passados, né? Já citei aqui essa referência e hoje no meu devocional caiu aqui. Então, hoje pela manhã eu já ouvi Deus. Deus já falou com você hoje? Então, é maravilhoso quando a gente tem um momento de adoração, um momento realmente ali de conversa com Deus, de buscar a Deus, tanto em adoração como na palavra, né? Em oração e na palavra. Então, mais uma vez eu quero afirmar aqui esse compromisso, que você possa ter esse momento de devocional, de buscar ao Senhor todos os dias. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada, porque você vai estar em conexão com Deus. Eu ouvi hoje pela manhã, um dos vídeos que meu marido tava assistindo, o Pablo Marçal, e aí ele tava falando algo que eu falei, é verdade, né? Eu concordei. Porque ele falou assim, você agrada a Deus quando você faz aquilo que Ele deixou para você fazer. Quando você cumpre com o propósito que Ele colocou na sua vida, esse é o momento que a gente agrada a Deus. Então, assim, falei, é verdade. Então, a gente precisa realmente estar conectado com Deus. Saber o que é o meu propósito, o que eu preciso fazer. O que o Senhor colocou de missão na minha vida. Qual é o nosso maior propósito? É adorar ao Senhor. Então, você tem agradado mais a Deus ou não, né? Então, são detalhes, são coisas que nós vamos falar aqui no nosso devocional de hoje. E claro, antes também, não esqueça, ativa aí o sininho para você poder receber as mensagens toda vez que eu postar, para você ouvir, né? Não precisa deixar de fazer nada, né, para ouvir, mas enquanto você tá fazendo aí alguma coisa,
para e ouça a palavra do Senhor, porque com certeza é algo direcionado para sua vida também, vai falar com você. Deus, ele tá usando várias formas, várias maneiras de falar com você, e essa daqui, o canal, inclusive, é uma delas, né? Então, compartilha aí com os seus amigos também, deixa aqui o seu joinha também, curta aqui esse vídeo, né? Aqui no nosso canal, e assim, eu tenho certeza que Deus vai usar hoje, esse dia e essa palavra para falar com você. Então, bora lá! Nós vamos fazer então o devocional hoje em 2 Timóteo, capítulo 3. Ele é bem curto, tá? É do 3 até o 17, do versículo 1 até o 17. Mas tem alguns versículos aqui que é o que nós vamos nos atentar mais. Então, começando aqui, eu vou ler o versículo 1, tá? E aí em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, não sei nem o que significa, não deu tempo, não fui nem procurar saber, mas eu vou buscar saber. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, olha só, eu já falei sobre esse versículo aqui nos devocionais anteriores e hoje caiu aqui novamente para a gente poder falar sobre isso. Então, vamos nos atentar a isso, né? Como é que tá aí os dias de hoje que a gente tem acompanhado? Tanto a nossa vida tem sido bombardeada o tempo todo e a gente tem visto também as pessoas ao nosso redor, quando a gente liga a TV, tudo. Como que tá as coisas hoje? Tá um caos, né? Se a gente for avaliar, tá um caos. O diabo, ele tá agindo forte, ele tá vindo forte, dominando, tentando dominar a mente das pessoas, tentando atrair as pessoas para o mal. E o aumento da maldade, isso também é bíblico, né? Que nos últimos dias o aumento da maldade ia ser grande, ia ser maior, né? Aumentaria aí a maldade, né? Esfriaria o amor de muitos. Se esfria o amor, as pessoas elas ficam tendenciosas a cometer o mal. Porque o amor é que vai trazer realmente a calma para a pessoa, a mansidão, ela vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. O amor a Deus, o amor que Deus derrama sobre nós, faz a gente ser diferente. Se esse amor esfria, o que prevalece? O diabo. As ações do diabo, né? Então, o que acontece? Tá aumentando realmente. A gente tem visto pessoas implacáveis, caluniadores se levantando, blasfemadores, as pessoas reclamam. Você já viu pessoa assim? Não você, né? Não, eu não. Sempre é o amigo do lado, né? Mas a gente reclama de tudo. Se tá frio, inclusive, eu amo o frio. Chegou o frio, glória a Deus. Vem, frio, let it go, pode vir. Porque eu adoro o frio, né? Mas chega o frio, a gente reclama. Na hora de tomar banho, reclama. Aí você tá calor, reclama. Então a gente nunca tá satisfeito, né? Nós estamos vivendo uma época de insatisfação. Se é o pastor que tá falando, você reclama. Se é o fulano que não sei o que fez, você reclama, né? Então, assim, a gente sempre tá criticando, né? Tá num momento, assim, de muita crítica. Mais do que isso também, traidores, uns traindo os outros, né? Amizade, a gente tem visto muito isso, né? Nós cometemos isso. Graças a Deus que Deus nos perdoa, que Deus derrama da graça sobre nós e Ele lança no mar do esquecimento todo mal, todo pecado, né? Quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão e deixa o pecado, claro, né? E aí, ó, atrevidos, mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. Nós temos sido mais amantes das coisas do mundo? Ou a gente ama mais a Deus, busca mais a Deus, né? E outra coisa que daí é o pior, né? Negando-lhe, entretanto, o poder. As pessoas negam o poder de Deus. Às vezes estamos na igreja, às vezes nós estamos ali recebendo uma palavra, mas a gente nega o poder de Deus na nossa vida, porque a gente busca alimentar os nossos prazeres, os nossos sonhos, a gente corre atrás de tudo. E a gente se esquece do principal. Qual é a nossa missão de vida? É ganhar vidas, é falar de Jesus, é falar do evangelho para a vida das pessoas. Qual é o propósito de vida? É adorar a Deus. Então, quando eu ouvi, né, que eu falei, que eu comentei aqui, quando eu ouvi o Marçal falando isso, eu falei, Deus, eu tenho mais agradado o Senhor?
ou desagradado. Aí sabe o que me veio na cabeça? Deus assim me mostrou uma cena. Vocês que têm filhos, né? Quando você pede para os seus filhos, pede para sua filha, para o seu filho, quando você pede aí para o seu filho fazer alguma coisa e ele não faz na hora, faz depois. Ah, eu vou fazer depois. Ele começa a fazer outra coisa. Você pede para fazer uma coisa, mas aí de repente faz outra, ele começa a fazer outra coisa. Como é que você fica? Você fica triste. Você fica assim, poxa vida, mas eu pedi para ele fazer isso, ele não fez, tá fazendo outra coisa. Por que não faz? Por que não obedece, não faz na hora que eu tô mandando? Na hora que eu tô pedindo para fazer? Não é? Agora, e Deus? Deus nos deu capacidade, Deus nos deu sonhos, Deus nos deu tudo, mas Ele nos deu primeiro um propósito. Propósito de vida qual é? Adorar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, é buscar a Deus, é se conectar a Ele e ter esse momento de comunhão com Deus. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Ele criou para a comunhão, porque Deus tinha tudo, Deus fez tudo. E Deus criou primeiro quem? O homem ou a casa? Isso eu ouvi domingo agora da pastora Luciana e dá para encaixar aqui. Quem que Deus criou primeiro? Deus criou a casa. Deus criou primeiro o Jardim do Éden. Ele separou todas as coisas, depois Ele criou o homem. Então, tem uma casa para você. Tem uma casa reservada, preparada que Deus criou para você. E aí, por que Deus criou o homem? Para ter relacionamento. Ele criou alguém igual a ele. Ele não criou igual a árvore, igual às coisas, igual ao céu, igual ao mar. Deus não criou o homem dessa forma. Na hora de criar o homem, o que ele falou? Eu vou criar. Aliás, façamos. Porque lá estava Pai, Filho e Espírito Santo. Estava todo mundo junto. E aí ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele criou o homem para quê? Para ser igual a Deus. Nós temos dentro de nós a essência que é igual a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você é tendencioso a sempre dar uma desviada, a sempre tá com o pezinho ali no mundo, porque tudo tá ali, você tá sempre indo, mas sempre você vê e sente que tem algo te puxando para Deus. Você tá lá no meio da bagunça, de repente você fala, mas aqui não é meu lugar, porque o meu lugar é com Deus. Se toda hora, o que é isso? É Deus trazendo para você a lembrança da sua essência. A sua essência é servir ao Senhor, a sua essência é ser igual a Deus. A sua essência é obedecer a Deus. A nossa, eu digo sua porque é nossa também, né? Então, a nossa essência é servir a Deus, é se conectar com Deus. E aí ele cria o homem para ter relacionamento com ele. E aí quando eu ouvi isso hoje pela manhã, e aí eu vim aqui para a Bíblia e Deus começou a falar comigo, na hora veio. E aí? Quando você pede para o seu filho fazer e ele não faz, faz outra coisa, você fica triste. É a mesma coisa eu. Quando eu peço para você adorar, você não adora. Quando eu chamo você para presença, para ter intimidade, você não vem. Ai, aquilo para mim, eu falo, Deus, foi uma facada, porque eu falei, Senhor, eu tenho mais desagradado o Senhor do que agradado. Eu tenho buscado mais as coisas aleatórias da vida, da correria, de tudo, e tenho buscado menos a Deus. Eu tenho desagradado ao Senhor mais do que agradar ao Senhor. Então isso é uma reflexão. O devocional de hoje é uma reflexão de como nós estamos. O que nós temos feito? Você está agradando mais a Deus ou desagradando mais a Deus? Desagradando a Deus, fazendo tudo, todas as coisas e deixando Deus em último plano, para último caso, para última hora. Ou você está sedento e buscando a Deus para que Ele seja o primeiro lugar na sua vida? Então nós vamos agradar a Deus quando a gente fizer aquilo que Ele criou a gente para fazer. Para cumprir o propósito que Ele criou a gente para fazer, que é adorar. Esse é o propósito, é o verdadeiro propósito da nossa vida, adorar a Deus. Então isso daqui, ó, relata o mundo hoje. Eu não quero ser essa pessoa. Amém? Você também não, né? Você olha, leia lá depois, 2 Timóteo 3. Começa a ler e você fala, meu Deus, eu me
enquadro nisso aqui, isso aqui. Eu penso assim, não quero, Senhor, não quero isso aqui pra minha vida não, Senhor, pelo amor de Deus, me livra disso. Mas você só vai ter essa certeza se você mergulhar na palavra. Se você tiver mergulhado na palavra, você vai começar a ter certeza aí daquilo que você quer, daquilo que você não quer. Então tá dizendo aqui, os homens serão egoístas. A gente é egoísta? A gente é avarento? A gente pensa mais no dinheiro? A gente quer o nosso próprio bem em primeiro lugar? Ou a gente também tem o coração? É claro que a gente vai buscar primeiro o nosso, da nossa família. Primeiro lugar é nós, a nossa família. Mas no sentido de que eu quero tudo pra mim e eu não vou dar nada pro próximo? Eu não vou fazer nada pro meu próximo? Ou eu posso também fazer algo pro meu próximo? Eu posso amar o meu próximo assim como eu amo a mim mesma? Assim como Deus me ama? Então são coisas que a gente precisa sempre estar encaixado aqui pra pensar e agir conforme a Bíblia, o nosso manual, né? Então, ó, as pessoas aqui, né, seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Como é que tá hoje a sua vida? Você tá amando mais o mundo do que a Deus? Volta. Quero dizer pra você, volta pro seu primeiro amor. Volta a buscar a Deus. Volta a buscar a Deus mais do que aquilo que você busca no mundo. Para que se cumpra a palavra de Deus na sua vida. Que diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Confia e creia nessa palavra. Então busque mais o reino de Deus, que com certeza todas as outras coisas serão acrescentadas. Se a gente for aqui um pouquinho mais para frente, no versículo 12 diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como é que tá a sua vida aí? Você tá sendo perseguido? Tá difícil? Tem muita luta? Tem muita tribulação? O povo atribulado, né? O diabo, ele, como eu falei, ele vem forte para poder trazer ali sempre uma situação que faz você murmurar, reclamar, que faz você sair da presença de Deus. E aí a gente precisa saber, se eu tô firme em Deus, eu não vou dar ouvido a isso e vou buscar a Deus. Agora, se eu não busco a Deus, eu vou dar mais ouvido ao diabo e aí eu vou cair aqui na perseguição do diabo. Paulo, eu tenho lido aqui todas essas cartas aqui, né, de Paulo, toda essa passagem aqui de Paulo, Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, Efésios, eu li, tô lendo, tô indo, né? E assim, como Paulo fala, eu fui perseguido lá na cidade tal, lá no lugar tal, passei por tal lugar, eu fui preso, mas eu tô aqui, amigo, firme e forte, Timóteo, ele fala pra Timóteo, né? Eu sofri perseguição, mas por amor a Deus, por amor à palavra, e tudo isso que eu sofri, permaneci firme, então, amigo, permanece firme tu aí também, entende? Ele fala nas cartas aqui. Então é isso que eu quero dizer pra você, se fortaleça, permaneça firme no Senhor aí também, amigo. Amiga linda, fica firme. Tá sofrendo perseguição? A palavra do Senhor diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Palavra fala, no mundo tereis aflições. Aí tem de bom ânimo, porque Deus, né, Jesus venceu o mundo aí, deu a vitória pra nós, né? No mundo tereis aflições. Então, assim, nós vamos ter dificuldades ao longo do nosso caminho. Isso, inclusive, gera pessoas fortes. Na facilidade, no fácil, geram homens fracos. Pessoas fracas são geradas na facilidade. Na mordomia de tudo, se você não coloca regras, se a gente não coloca regras para os nossos filhos e dá de tudo, porque afinal de contas somos pais, queremos dar o melhor para os nossos filhos, não é? Mas se a gente só coloca eles no bom e do melhor, sem responsabilidade, sem nada, nós vamos criar pessoas fracas. Agora, no meio de dificuldade, no meio de problemas, a gente gera os nossos filhos na palavra, eles serão pessoas fortes. Nós seremos gerados para ser pessoas fortes. A gente estava falando sobre isso esse final de semana também com o Dani, com os meninos, né? E aí, né, o Ed, a gente tava conversando e a gente tava falando sobre isso, né? O Gui, o Júnior, nós estávamos comentando, né? Então, momentos aí, situações fáceis geram pessoas fracas. Agora, problemas e dificuldades geram pessoas fortes. Quem nós estamos sendo? Estamos sendo gerados como? Para ser pessoas fortes? Para gerar pessoas fortes também?
Então nós vamos ser perseguidos, mas nós temos o Senhor conosco. E aí um pouquinho mais para baixo é uma direção, só pra gente poder encerrar, mas é uma direção de Deus. No versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Sabendo de quem o aprendeste, sabendo que você aprendeu de Deus, né? Então, sabendo de quem que você aprendeu? De Jesus, Deus. Jesus é manso. Então, que possamos aprender com ele, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Paulo tá falando aqui pra galerinha dele lá. Isso serve para nós nos dias de hoje. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Permanece firme naquilo que você tem aprendido desde a sua infância. Ah, você não aprendeu na sua infância, você está aprendendo agora, só agora que você está ouvindo falar de Jesus? Permanece nisso também. Mas aquelas pessoas que já ouviram desde a infância, permanece também. Permanece firme naquilo que nós temos aprendido, que é a palavra, para a salvação, para que possamos ser sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, que possamos exercitar a nossa fé. No versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Então a palavra do Senhor, ela serve na nossa vida para nos dar direção. Ela é útil para o ensino, para a repreensão. Isso daqui é desenvolvimento da salvação. Quando você recebe a Jesus, quando você recebe a salvação, você desenvolve ela. Ok? E aí, quem é que vai te dar os parâmetros? Quem é que vai colocar você na verdade para que você viva de acordo com a palavra? A própria palavra. A palavra de Deus que está aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, que possamos ser ensinados pela palavra de Deus. Para a repreensão, que possamos ser repreendidos no pecado. O que é pecado e ponto. Não é bem assim. É sim. Sim, sim e não, não. O que passa disso vem do diabo. Vem do capeta. Se ele começa a colocar dúvida, eu acho que não é bem assim. É sim. É da forma como está aqui na palavra. E olha que tremendo, nós temos a luz da palavra. Quando é revelado a palavra, a gente tem luz do caminho, a gente enxerga para onde a gente precisa ir. A gente enxerga o caminho que a gente precisa seguir, né? E o último versículo aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos uma obra para cumprir, temos uma obra para fazer. E aí nós vamos conseguir isso mediante a essa clareza da palavra, para que nós possamos ser perfeitos. Não somos perfeitos. Mas pensa num povo torto, é nós, né? Mas quando Deus nos olha, ele vê Jesus. Nós aqui, Jesus aqui. Você tá vendo a minha mão lá de trás? Não, né? Você não tá vendo minha mão atrás. Por quê? Tcharam, tô aqui, mas ó Jesus. Quando Deus olha, ele não vê nós, o nosso pecado. Ele vê Jesus em nós. Isso nos torna perfeito, para que possamos ser perfeitamente habilitados para toda boa obra, para cumprir a obra do Senhor. Então, queridos, essa é a palavra de hoje. Que tremendo, né? Se Deus está falando por muito tempo aí, por várias vezes Deus está falando sobre isso, eu vou permanecer aqui nessa linha, porque eu tenho visto que Deus tem falado conosco a respeito disso. Não ame mais o mundo, saia do mundo, tira o pé do mundo e volte para Deus toda a sua vida, porque com certeza Deus tem o melhor aí para você, como eu sempre digo. Queridos, um beijo, que vocês tenham uma semana abençoada. Compartilha, não deixa de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Deixa seu joinha aqui, ativa o sininho também para você receber. E quinta-feira que vem tem mais. Beijo para vocês. Até a próxima.